Bom dia, amados e amadas. Graça e paz. Quão precioso estar na casa do Senhor. Quão precioso louvar ao Senhor e cantar um cântico como esse. Um cântico tão lindo e tão verdadeiro, tão precioso. E a respeito disso, queridos e queridas, e eu creio que não existem coincidências, mas, como dizem, cristocidências, e eu creio que o Senhor preparou este cântico porque ele tinha muito a ver com aquilo que ele trouxe ao meu coração. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, dos versos 19 ao 21. Primeira carta de João, capítulo 4, 19 a 21. Primeiro João. Mesmo sentados, nós leremos reverentemente a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 4, dos versos 19 ao 21. E diz assim a santa, viva e preciosa palavra do Senhor. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Vamos orar. Senhor amado, obrigado pela Tua palavra, porque ela é a verdade. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta manhã, lendo a Tua palavra, meditando sobre a Tua palavra, crescendo sobre a Tua verdade, o Teu propósito. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Que nesta manhã os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos e disponíveis a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Que eu possa ser canal, ó Deus, como vaso de barro, para que a honra, a glória e o louvor sejam todos teus, ó Senhor, em nome de Jesus. E possamos crescer, nos fortalecer e verdadeiramente sermos instrumentos do Senhor neste mundo, Pai. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como nós já comentamos hoje no nosso culto, creio que muitos estão chocados ainda com o que aconteceu, né, na França, em Paris, nessa última sexta-feira. A Daniel estava assistindo do Globo News e eles falavam, né, a pessoa compartilhando um pouco sobre os primeiros momentos do que aconteceu e contando sobre o sangue frio dos assassinos, que ao ainda entrar na boate, né, acho que é Bataclan, armados, iam distribuir, atirando. E acabou a arma, ele recarregava e continuava atirando com a maior naturalidade, como se estivesse fazendo qualquer coisa, como se fosse um videogame. É uma coisa assim assustadora. E eu ouvi aquilo e ver quantas outras situações, homens bombas que se mataram, que puseram tantas vezes em risco, mataram outras pessoas, porque eu vi, foram muitas pessoas, muitos feridos, muitos mortos. E uma situação que nos chocou. E sabe, queridos, o que mais me choca com essa situação? E o Estado Islâmico, né, se pronunciou dizendo que foram eles quem prepararam, planejaram, articularam essas situações. E meu coração se entristece, queridos e queridas, em saber que existem homens investindo o seu tempo, investindo a sua força, a sua energia, para de alguma forma proclamar a sua verdade. E a verdade deles é essa. Eles entendem pelo Alcorão que eles precisam fazer com que aqueles que não creem como eles merecem a morte. Não importa quem e a que custo. E essas pessoas a ponto de se matar, queridos e queridas. Dá para imaginar um homem bomba? Você ir lá, você vê que você vai perder a sua vida em favor de uma verdade, em favor de uma coisa que eles acreditam. E existem voluntários para isso. Existem pessoas se dispondo, se oferecendo e abrindo mão de sonhos, de
tantas coisas para se entregar, para se matar em favor de alguma coisa. Isso incomodou o meu coração, queridos, e me entristeceu muito. E nós vemos esses dias também o acidente que aconteceu lá em Minas Gerais, em Mariana, e não dá para imaginar quem estava ali quando aquela barragem rompeu. O martilão, eu ouvi um relato de um avô contando que viu a netinha dele descendo, subindo, e ela foi encontrada morta depois. O avô viu a própria neta. Queridos, nós vivemos num mundo terrível, nós vivemos num mundo perdido. E diante de tantas coisas, o Espírito Santo tem me incomodado, ele tem me perguntado, queridos, intensamente, como que olhando dentro dos meus olhos, e perguntado assim: Mauro, você se importa? Você verdadeiramente se importa com essas vidas que estão se perdendo? Você verdadeiramente está preocupado com o que está acontecendo? E eu venho perguntar a você, meu amado, minha amada, você está preocupado? Você se importa com essas vidas que se perderam? Queridos, eu creio que o Espírito Santo tem me incomodado, porque nós vivemos uma vida, e eu louvo a Deus pela palavra que o Senhor trouxe ao pastor Carlos, porque nós estamos presos ao nosso egoísmo, nós estamos presos ao desejo de ter mais, a cobiça. E não é só a cobiça porque eu quero ficar multimilionário, é a cobiça quando eu não consigo dividir o que eu tenho. Isso é cobiça, porque eu não consigo dividir, vai que vai faltar, vai que eu vou ficar com dificuldade, vai que acontece alguma coisa, eu não estou, eu quero aquilo, eu quero guardar, eu quero me resguardar. E eu creio, queridos, queridas, que Deus deseja falar conosco, Deus deseja nos mexer, Deus deseja nos abalar, e Ele permite que coisas terríveis como essas aconteçam, para ver se nós estamos dispostos, se nós estamos disponíveis, se nós estamos acordados. Cantar este cântico é muito bonito, né? Senhor, eu quero ser como uma luz da noite, como uma ponte, como uma flecha. Agora a luz para brilhar à noite tem que estar no escuro. Dá para brilhar à noite se não tem escuro? A ponte, para ser construída, precisou pisar, talvez num lamaçal, talvez no esgoto, para que ela pudesse chegar ao outro lado. A flecha, para ser lançada, precisa ser praticado, precisa ser treinado, precisa saber como fazer. E muitas vezes eu e você, meu amado, minha amada, estamos inertes, passivos, indiferentes. Essa para mim foi a palavra que mais incomodou meu coração: indiferentes. Não estou generalizando, dizendo que todos são assim, mas que nós vivemos num mundo que está nos nutrindo e nos fortalecendo cada vez mais para nos preocupar com a gente, consigo mesmo, com o seu bem-estar, com o que você vai fazer, com o que você vai ver, com o que você tem. Se seu carro é melhor, você pode trocar de carro, você tem um celular, você consegue comprar um celular melhor, e coisas e coisas e coisas. Enquanto nós estamos vivendo num mundo cheio de pessoas desesperadas, e vendo homens e mulheres se matando por aí, queridos e queridas, tirando a sua própria vida. E para mim, qualquer suicídio significa que todos os que estavam ao redor daquela pessoa estavam desligados, insensíveis à voz de Deus, porque não teve um para ligar, não teve um para se preocupar, estar disponível à voz do Senhor, e de repente bater na porta, de repente fazer uma ligação, de repente fazer alguma coisa. Faleceu uma senhora no prédio da minha mãe alguns anos atrás, e ela, do sexto andar, ela foi, pegou a escadinha, levou uma escadinha portátil para ela poder subir, colocou a escadinha, sentou no beiral e pulou dentro do prédio. O prédio, né, tem um hall interno. E eu fiquei imaginando, falei: Senhor, no prédio inteiro, o prédio lá, eu acho que são 14 apartamentos por andar, 8 andares, é muita gente. Eu falei: Deus, não tinha um disponível ao Senhor para ter uma insônia naquela noite, de repente resolver abrir a porta para tomar um ar, porque se aquela senhora visse qualquer pessoa,
ela não pularia. Só que estamos preocupados comigo, com as coisas, com o dinheiro, com o trabalho, e será que eu vou conseguir? Será que eu vou pagar conta? Será que eu vou fazer? Estamos investindo tempo e dinheiro, queridos, naquilo que não traz vida. Pode ser que aparentemente resolva o problema, tenho um emprego, tenho um salário, estou conseguindo viver, mas será que aquilo é o mais importante? Será que aquilo é o essencial? Esse texto que lemos e que falou muito no meu coração também, queridos, porque é muito fácil dizer que eu amo a Deus e adorar e levantar as mãos e falar santo, 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 a honra, a glória, o louvor. É muito fácil fazer isso. Mas Deus diz: se eu não consigo olhar para o meu irmão que está aqui do meu lado e respeitá-lo e amá-lo e me preocupar com ele, como é que eu consigo fazer para Deus? Que eu não vejo. E diante dessas circunstâncias, queridos, eu creio que Deus trouxe ao meu coração 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é que Deus deseja? O que é que Deus deseja de mim e de você? Deus deseja que nós estejamos disponíveis, sensíveis. Então todos nós vamos largar os trabalhos, vamos viver uma vida só de servir a Deus. Deus deseja que nós continuemos trabalhando, que nós continuemos vivendo a nossa vida, mas que o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso alvo esteja correto. Eu até trabalho, mas o meu objetivo no meu trabalho é viver o amor de Deus. Nós até somos pastores, mas o nosso objetivo como pastor é servir ao Senhor. Nós até estudamos, estamos fazendo colégio, faculdade, o que for, mas qual é o principal objetivo? Falar, viver o amor de Deus. Viver o amor de Deus para quem? Para as pessoas, para quem está ao nosso lado, olhando nos olhos, pegando a mão, cumprimentando, dando um abraço, dizendo bom dia, boa tarde, se importando uns com os outros. É isso que Deus espera de mim e de você, meu amado. Que estejamos sensíveis. Quantas pessoas ao nosso redor passam a vida e não sabem, se sentem um nada, se sentem um lixo, porque eu e você talvez perdemos a oportunidade de olhar nos olhos dessa pessoa, simplesmente dizer assim: você é muito amada pelo Senhor e por mim também. Porque é fácil dizer que Deus ama, né? Jesus te ama. Agora, o que faz diferença quando eu olho nos olhos daquela pessoa e posso dizer para ela assim: eu estou aqui olhando para você, porque eu me importo com você. Por isso eu estou dizendo que Jesus te ama. Não é só para dizer que a Bíblia diz, ou porque alguém diz, é porque eu me importo e olho nos teus olhos e digo: Jesus te ama. Deus espera que nós façamos aos que estão ao nosso redor, para que eles saibam quem é Deus, para que eles saibam que existe Deus. Por que é que esses muçulmanos fazem coisas radicais assim? E por que essa é uma das religiões que mais cresce no mundo? Porque eles acreditam de tal forma naquilo, eles têm tanta verdade naquilo, que eles vivem em função daquilo. Não é possível trabalhar e deixar a vida espiritual deles de lado. Não é possível ir para a escola e deixar a vida espiritual. Está tudo envolvido, para eles é uma coisa só. Mas às vezes nós conseguimos deixar a vida espiritual na igreja. Não, isso é coisa da igreja, de Deus, né? O trabalho, não, mas no trabalho não precisa fazer um negocinho, agitar uma coisa ou outra. Não, uma coisa é o trabalho, outra coisa é a igreja. Não existe essa separação para Deus. Não existe essa separação para Deus. Ou nós nos servimos integralmente e somos constantes, e somos íntegros em tudo, ou não somos. O Senhor espera de mim e de você, então, queridos e queridas, deseja de nós que nós manifestemos o seu amor ao nosso irmão, ao que está ao nosso redor e ao que está na nossa família. Eu tenho percebido, muitas vezes nós nos preocupamos, às vezes eu vejo na minha casa, às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas da igreja, se preocupa e vê e esquece de olhar a nossa família. Às vezes um irmão, às vezes um primo, às vezes um parente que está passando por uma situação, e lidar com família é difícil, queridos. Não é? Porque a gente não consegue lidar com aquela situação, a gente lida com a história.
Você não consegue olhar para o seu parente e pensar naquele momento que ele está vivendo. Geralmente você olha e olha toda a história que está envolvida. E aí, às vezes, está precisando de uma necessidade, a gente fala assim, porque já no passado, não sei o que você lá. Já teve uma oportunidade, não sei o que você lá. E é mais misericordioso, às vezes, com o irmão da igreja que a gente não conhece, do que com um irmão, um primo, um pai, uma mãe. Precisamos, e Deus deseja de nós, que sejamos atentos, disponíveis às pessoas que estão ao nosso redor. E a segunda pergunta que me veio, queridos, é o que eu tenho a oferecer? Entendemos o que Deus quer. Agora, o que nós temos a oferecer? Salmos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Meu amado e amada, se você respira, você pode louvar ao Senhor. Amém. Se você tem fôlego e tem vida, você tem a oferecer a sua vida ao Senhor. Amém. Pastor, mas eu sou muito tímido, eu não tenho coragem de falar, eu tenho vergonha. Viva intensamente a vida com o Senhor. Se você não consegue falar, não fale, mas viva. Busque na oração, busque no jejum, busque na sua intimidade com Deus, a oportunidade. Pastor, mas eu sou muito tímido. Clame ao Senhor, Senhor, que com a minha timidez eu possa testemunhar com posturas, com olhar, com o que for possível. O que eu tenho, a minha vida eu quero oferecer. A minha forma de ser. Deus não exige de mim e de você que nós deixemos de ser quem somos para evangelizar. Ele quer que a gente evangelize exatamente como nós somos. Exatamente como você é. Assim o Senhor planejou e sonhou você, e Ele deseja usar a sua vida desta forma. Mas vivendo intensamente, disponível, clamando, preocupado, sensível ao Senhor. Talvez alguns de nós, Deus levantará com grandes dons, nós precisamos sim, de homens e mulheres influentes, que têm o dom da oratória, que têm o dom de falar, e que pode liderar pessoas. É preciso. Nós estamos dizendo que se levantem nas igrejas políticos, que sejam íntegros, que não abram mão da sua integridade por preço nenhum. Eu conversei esses dias, por causa do trabalho, na consultoria que eu fiz, o especialista do IMET era um rapaz que tinha trabalhado comigo na conversa. E aí, no meio da conversa, a gente ouviu os bochichos do porquê ele tinha sido mandado embora. E ele foi mandado embora, pelo que nós ouvimos, porque ele não deu um voto favorável a um amigo do presidente da empresa. Foi a história que nós ouvimos. E aí lá a gente conversando com ele, e ele contando comigo, ele foi falando: Mauro, foram me pressionando para liberar um produto que não atendia às normas. Um produto que era inseguro, um produto que era perigoso. E foram me pressionando, e foram me pressionando, e foram me pressionando. Aí uma hora eu falei assim: olha, eu preciso que vocês saibam que a minha honra não está à venda. E ele falou: a minha honra não está à venda, a minha integridade não está à venda. E aí ele foi mandado embora. Um profissional de mais de 30, quase 20 anos de Congás, uma referência com relação à ABNT, a normas do Brasil inteiro, foi mandado embora, porque se recusou a dar um voto favorável, a aprovar algo que ia contra as normas. E por quê? Porque ele queria manter a integridade dele. E eu e você temos a oferecer a nossa integridade ao Senhor. Temos a oferecer no mercado de trabalho a nossa honestidade, a nossa disposição a não nos contaminar com o que o mundo faz. Temos a oferecer isso, queridos e queridas. Temos a oferecer ao Senhor um olhar, um aperto de mão, uma ligação, um recadinho no WhatsApp, um recadinho no Facebook. Às vezes coisas simples. Eu não estou dizendo, queridos, como se eu fizesse tudo perfeito e cobrando a igreja, se vocês têm que fazer. Estou dizendo que nós temos que fazer. Eu preciso aprender mais. Eu preciso me dispor mais. Oferecer mais ao Senhor aquilo que nós já temos. Temos muito a oferecer. Muito a oferecer. Alguns pecam achando que são muito bons e que Deus sem Ele não conseguiria fazer a sua obra, e outros pecam achando que são insuficientes, dizendo que Deus não consegue fazer nada por meio da vida. Isso também é pecado, meu querido, porque se Deus te fez, Ele te capacitou, Ele te deu dons, Ele te deu talentos.
E Ele quer usar as nossas vidas. Deus deseja que nós sejamos participantes, companheiros, parceiros com Ele no chamado. Parceria. Deus nem é Ele que vai fazer a obra, nem é para a gente fazer a obra, para nós juntos caminharmos, juntos cumprirmos o propósito. Por isso todos nós temos muito a oferecer ao Senhor. E agora vem a última pergunta, e que eu creio que é a que mais fala conosco: por que é que eu não consigo? Todos nós sabemos disso, sabemos? Não é novidade para nenhum, para ninguém que nós estamos compartilhando essa manhã. Todos nós cantamos o cântico: quero ser como o farol, usa-me, transforma, restaura, cura e me usa. Agora, por que é que nós temos tanta dificuldade, queridos e queridas, para pôr isso na prática? Eu creio que cada um de nós deve ter vindo à mente algum motivo e alguma situação, e algo que vem muito profundo em mim. Eu estou fazendo um regime, e para fazer regime, queridos, tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Tem que saber se negar. Tem que saber abrir mão da pizza, abrir mão daquela comida gostosa, abrir mão da muita quantidade. E é fácil? Não. Ontem eu fui no aniversário do meu sobrinho, minha mãe fez um pão. Sabe aqueles pães que mãe tradicional? E ela fez aquele pão. Nossa, eu comi, passei por uma tanto que eu comi. E eu fiquei, ai, que vergonha. Que vergonha. Mas por quê? Porque eu queria aquele pão, ele era muito gostoso, eu estava com saudade de comer. Mas faltou para mim disciplina. Faltou eu me lembrar: Mauro, você não pode, não precisa comer tanto. Coma 2 pedaços, já está bom. Senta lá, espera, toma água, faz qualquer outra coisa, distrai, vai conversar. Precisamos ter disciplina, queridos. Precisamos fazer um exercício, e eu creio que é algo muito interessante, uma herança que nós temos preciosa do metodismo. Eles receberam esse nome de metodistas, não foi porque foi pejorativo, né? Olha os metódicos ali, olha os caras caxias, olha os caras que repetem a mesma coisa, vai sempre igualzinho, porque eram disciplinados, porque tinham um propósito claro, e disseram: nós não vamos passar disso. Por que o testemunho de John Wesley é tão válido hoje, queridos? Porque ele era disciplinado, ele era íntegro, e ele recebia pelos livros que escreveu e pelo trabalho. E ele falou assim: se eu morrer e encontrarem no meu bolso mais do que um determinado valor, eu não lembro, ele disse assim: podem desconsiderar tudo o que eu disse. E ele morreu e não tinha mais do que o valor que ele falou. Por quê? Porque tinha disciplina, porque tinha integridade, porque dizia: eu vou perseverar naquilo que eu creio. E nós vivemos um mundo muito indisciplinado. Os horários são disciplinados, as coisas são disciplinadas, tudo não se tem, antigamente você tinha mais regradinha, até tal hora, está todo mundo dormindo, a criança vai dormir. Lá em casa nós estamos apanhando para fazer o Miguel dormir antes da meia-noite. Estamos apanhando. Porque se deixar ele vai até a hora que for. Indisciplina, nossa, por não saber ajustar ele, dorme demais à tarde, ainda está com sono, aí tem que ir lá e pôr na cama, insistir, tem que acordar cedo, um monte de coisa. Dá trabalho, é difícil, mas muitas vezes nós não estamos vivendo tudo que Deus deseja, porque somos indisciplinados. Uma outra questão, queridos, que muitas vezes nos faz não conseguir, é porque nós não estamos dispostos a pagar o preço. A pagar o preço. E nós cantamos hoje, agradecendo graças, eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. O preço de Jesus não foi simplesmente um esforço, foi um preço de morte. E você está disponível a morrer em favor do Evangelho? Eu creio que quando nós vemos a história da igreja, nós vemos os mártires, e tantas histórias, não sei quantos já leram, já ouviram falar alguns relatos de pessoas sendo queimadas, pessoas sendo mortas, e aí várias histórias. E eu orava e falei: Senhor, hoje em dia nós não precisamos passar por isso. Aí sabe o que o Espírito Santo me falou? Falou: Mauro, assim como eles sofriam para passar por isso lá, é o que vocês precisam sofrer hoje para morrer as coisas desse mundo. É semelhante. A luta que eles tinham
porque tinha que dar a vida. Hoje nós precisamos dar para viver segundo a verdade do Senhor, para viver, pregar e testemunhar a verdade de Deus. Compartilhava brincando com o meu irmão ontem. A minha sobrinha tem 10 meses, o Danielzinho está com 11, aí a minha sobrinha pegou a chupeta e tirou, depois na boca do Daniel, aí tirou de volta, depois na dela, e ele ficou compartilhando a chupeta. E a gente brinquei, falei assim, brinquei com o Daniel, aproveita que você só vai sentir o gostinho de uma boca de mulher quando você estiver muito velho. Aí alguém falou assim, Mauro, você acha, nesse mundo que nós estamos, que vai demorar muito? Eu falei assim, eu creio em nome de Jesus que eu conseguirei ensinar ao meu filho a guardar os valores de Deus e a esperar o tempo certo. Pela força do Senhor, não pela minha força. Eu creio que Deus nos dará força para perseverar, para pagar o preço que for necessário, para ensinar aos meus meninos que eles precisam honrar as mulheres, que eles precisam honrar as meninas, e que não é para sair beijando boca de qualquer uma, porque aquela mulher não é a dele. Enquanto o Senhor não der a mulher que ele tem para ele vai esperar o Senhor. É fácil? Não é. Vamos ter que pagar um preço? Vamos. Mas na força do Senhor nós nos dispomos e queremos pagar esse preço, porque é preciso pagar o preço, é preciso se esforçar, queridos. E eu creio que o Senhor trouxe essa palavra e eu compartilho com você nesta manhã. Será que estamos nos importando com as situações ao nosso redor? Nós estamos caminhando, e creio que o pastor Daniel falará daqui a pouco sobre os ministérios da nossa igreja que estão se renovando, que estão se preparando para o ano que vem. Alguns haverão mudanças, outros permanecerão as mesmas pessoas. Mas como é que você pode servir ao Senhor? Faça parte de um ministério. Faça parte de um ministério, se envolva, se disponha. Por que nós não fazemos muitas coisas? Porque não temos muitas pessoas para ajudar. Às vezes temos uma meia dúzia de pessoas que estão se matando, porque só elas estão na vigília, são eles que estão, na reunião de oração são eles que estão, na frente dos ministérios são os mesmos que estão, porque muitos de nós estamos omissos, acomodados, confortáveis. E eu desafio você, meu amado, minha amada, a se dispor, a buscar, a fazer parte de um ministério, a se envolver. Porque você não vai a um pregador Lula, numa canção ele diz, talvez se vigia, e se hoje fosse o último dia, as meninas conhecem a atenção de que haverá para que tanta correria. E nesse cântico ele diz assim, caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar o MBA para o céu, nós não vamos levar a pós-graduação, nós não vamos levar o cargo de chefia, nós não vamos levar grandes obras que fizemos, mas nós vamos levar as vidas que influenciamos. Nós vamos levar as vidas em que nós marcamos pelo amor do Senhor. Nós vamos levar os nossos filhos que cresceram com integridade porque pudemos testemunhar. Nós vamos levar os aluninhos da escola dominical que foram marcados pelo nosso testemunho e ensino. Eu creio, queridos e queridas, que o Senhor está nos chamando a não cantar este cântico da boca para fora, como um farol, como luz, como ponte, mas a dizer, Senhor, na minha limitação, na minha dificuldade, eu preciso do poder do Teu Espírito, eu preciso do Teu poder sobrenatural para viver essa dimensão. E o terceiro ponto, com relação a por que não conseguimos, queridos, é porque andamos sozinhos. Eu estou participando do Vigilantes do Peso. Por algumas situações eu não consegui não ir à reunião, faz com que eu coma mais. Parece que é bobagem, mas não é. Quando você participa da reunião dos Vigilantes do Peso, você fica com vergonha de não ter emagrecido. Não é? Eu fico com vergonha de chegar lá e olhar que alguém emagreceu mais que eu e eu não. Nós nos constrangemos com as pessoas. Ficamos envergonhados. Então, quando nós caminhamos juntos, é igual a academia. Quantas pessoas aqui, quando está com alguém, faz academia e quando está sozinho, não faz? Não é? Por quê? Porque alguém motiva, incentiva, e vai lá, vamos lá, nós estamos juntos, estou aqui com você, faz mais um. Caminha, se esforça. Ele fica insistindo para eu andar com ele vai correr, eu vou andar. Mas ele fica lá e toda vez que a gente conversa, ele fala assim, vamos andar hoje? Vamos andar hoje? Vamos andar hoje? E ele insiste, e eu agradeço a Deus por isso.
Por quê? Porque se depender de mim, eu não vou ser perdoado. Mas se alguém está insistindo, eu fico meio envergonhado de falar não com ele. Uma hora eu falo assim, pô, estou falando tanto não, vou ter que me virar para ele falar e andar. Não só pela caminhada, é um prazer poder compartilhar e a gente conversa. Mas nós precisamos ter e nos apoiar em outras pessoas que nos inspirem, que nos motivem, que nos cobrem. Nós temos que dar conta, queridos, um para o outro. Porque a gente engana a Deus facinho. Mas o outro a gente fica com vergonha, não é? Se alguém chega para você e pergunta assim, como é que foi essa sua semana de oração? Aí você, Mas você dificilmente para para pensar, Deus, deixa eu ver como foi minha semana de oração. Será que eu orei para os outros? Mas se alguém pergunta, a gente fica envergonhado e para para pensar. Por isso, queridos e queridas, que nós possamos lutar com as forças do Senhor, nos aliar com outras pessoas, nos disciplinar, pagar o preço necessário para cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós, para fazer a diferença. Eu desejo morrer e poder chegar ao céu e o Senhor olhar para mim e dizer: servo bom e fiel. Esse é o desejo do meu coração, e eu creio que é o desejo do seu coração também. Que nós possamos nos inspirar, cobrando em amor, cobrando em inspiração, cobrando com graça ao outro, dizendo: irmão, você pode mais. É diferente de você dizer assim, você não está fazendo o que pode, de você dizer assim, você pode mais que isso. Você pode ir além. Que nós sejamos assim, motivadores uns dos outros, inspiradores uns dos outros, para que esse mundo perdido, para que esse mundo, esse Estado Islâmico seja abalado por homens e mulheres que fazem por amor e não pela morte, que influenciam e pagam o preço necessário para testemunhar a vida que vem de Deus e não vem de nós mesmos. Amém? Quero convidar os amados a se colocarem em pé no momento de oração. Pai de amor e de graça, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos por esse texto tão precioso de 1 João. Senhor, não é possível amar ao Senhor que nós não vemos, se nós não amamos aqueles a quem nós vemos. Nós clamamos pelo poder do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor nos quebrante, nos incomode, nos traga a realidade, nos mostre o que tem sido a verdade da nossa vida. Porque, Senhor, nós queremos semear sementes de vida. Queremos viver uma vida que testemunhe do Seu amor. Queremos, ó Deus, que as pessoas no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, possam dizer: ali vai um homem, uma mulher de Deus. Um homem, uma mulher que tem paciência, que tem amor, que persevera, que serve a um Deus verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus, quebranta-nos como igreja. Este cântico que cantamos é tão bonito, Senhor, mas verdadeiramente queremos ser um farol. Queremos que a Igreja Metodista Central em Santo André seja um luzeiro para este bairro, Senhor. Só que o templo não ilumina. Quem ilumina são as vidas. Quem ilumina somos cada um de nós. É assim que nós possamos brilhar, que a luz do Senhor possa refletir em nós e brilhar, para que este mundo conheça um Deus de cura, de restauração, de amor, para que, ó Deus, o poder que foi dado à igreja, o mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte, possa ser colocado na prática das nossas vidas, possamos testemunhar este poder ao mundo que está ao nosso redor, de um Deus que pode restaurar e transformar todas as coisas, de um Deus a quem nada é impossível, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor: fala conosco, tem misericórdia das nossas vidas e nos ajuda, Pai, a nos disciplinar, a pagar o preço, a encontrar irmãos de oração, irmãos que possam caminhar conosco, que possamos, Senhor, participar dos ministérios desta igreja ativamente, intensamente, com um propósito ao Senhor, não para agradar o pastor ou ao irmão ou à irmã, mas para agradar ao Senhor, para glorificar o Teu nome, para ser usado na obra do Senhor, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, e oramos assim, confiados no poder, na misericórdia e na bondade do Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém.